Quando tudo desaba, como manter a fé em meio ao caos? Como manter uma saúde mental estável quando tudo sai do controle? Hoje nós vamos falar sobre esse importantíssimo assunto, pois muitas vezes a situação já está descontrolada e muitas vezes nós pioramos a situação devido à falta da inteligência emocional. Então eu sou Giovanni Rigg, fundador do Instituto Just Go, e tem sido para mim um prazer enorme estar com você todos esses dias, trazendo esses conteúdos poderosíssimos. Então, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo para chegar ainda para mais pessoas e comente, pois o seu comentário é muito importante para mim e também para o conteúdo do nosso canal. Então, vamos falar sobre esse importantíssimo assunto de hoje, que é como lidar no momentos de caos. Vamos lá. E não se esqueça, nós estamos no período de Setembro Amarelo. E no período de Setembro Amarelo, a frase que nós do Instituto estamos utilizando é: quebrar o silêncio pode salvar a sua vida. Então, quebre o silêncio. Fale com as pessoas. Nós já falamos sobre criar rede de apoio. Já falamos sobre como desenvolver essa rede de apoio. Então, encontre as pessoas que vão te ouvir, né? Que são pessoas de confiança, são pessoas amigáveis, né? São pessoas da sua confiança, mas não esconda isso. Fale o que você precisa falar. Fale com as pessoas o que você está precisando expressar, mas não guarde para você. E lembre-se sempre, tirar a própria vida não é a solução para nada. Tirar a própria vida só piora as coisas. Então procure ajuda. Fale o que você está sentindo, fale o que você precisa, porque pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de força e determinação para o que você tem procurado para a sua vida. E você já enfrentou uma situação em que tudo parece desmoronar ao seu redor? Perdas, crises ou até mesmo desafios inesperados. Você já passou por uma situação igual a essa? Então hoje nós vamos explorar como que nós fazemos para manter a fé e a esperança, mesmo quando tudo parece estar desabando. Tá tudo errado, as coisas estão dando errado, as coisas não estão dando certo. Como manter a fé? Como persistir confiando no Senhor, crendo que Ele está trabalhando em seu favor? Como que nós fazemos isso? Como que é possível? Será que isso é possível? E nós vamos usar uma história poderosíssima lá em 1 Samuel capítulo 30, que conta a história do rei Davi. Ele ainda não era rei de Israel, mas ele já tinha um povo que o seguia para as batalhas, estava com ele. E quando houve uma invasão na terra onde ele estava, em Siglag, né? Como essa poderosa lição sobre resiliência e confiança em Deus em meio ao caos pode nos ajudar? Davi manda para nós uma lição poderosíssima de como nós devemos agir em meio aos caos. E falando então um pouquinho sobre a história de Davi. Davi, o futuro rei de Israel, enfrentou um momento de grande crise, quando ele e seu povo voltaram para Siglag e descobriram que a cidade havia sido invadida pelos amalequitas. Tudo o que eles tinham, suas casas, suas famílias, seus bens, foram levados. Imagina essa situação. Você voltar para sua casa depois de um dia exausto de trabalho. E quando você chega na sua casa, a sua família não está lá, a sua casa foi invadida, foi levada tudo embora, e tudo que era seu recurso, seus bens foram levados de você. Como que você se sentiria? Qual era a sensação que você teria numa situação igual a essa? Né? Davi e seus homens estavam desolados. A palavra do Senhor fala que eles choravam e choravam alto. Eles estavam desesperados devido à situação que eles estavam enfrentando. O desespero muitas vezes vai alcançar nossa mente e nossos corações.
Não estou falando aqui que pelo fato de ter inteligência emocional, que nós nunca vamos enfrentar situações difíceis. Nós vamos enfrentar situações difíceis. Mas a inteligência emocional te faz suportar melhor essas situações de crise. A não abandonar tudo devido ao problema que está sendo enfrentado. Essa foi a grande diferença de Davi e nós vamos entender isso agora. Porque o desespero tomou conta de Davi e dos seus homens. O desespero toma conta muitas vezes do meu coração, do seu coração. Chegar na sua casa e tá tudo desmoronado, tudo fora do lugar. Entraram e invadiram o seu espaço de segurança. Te roubaram, levaram a sua família, destruíram a sua segurança, a sua paz. O local onde é o seu local de segurança, onde é a sua casa, agora não é um local seguro mais, porque levaram tudo de você. Imagina uma situação dessa. Imagina enfrentar uma situação igual a essa. Davi e seus homens enfrentaram isso. O sofrimento era profundo e a perda parecia irreparável para eles. Já passou por uma situação igual a essa? Parece que não tem mais jeito. A situação é irreparável, não tem mais como, não tem mais solução. É normal sentir esse desespero em momentos de crise, mas é crucial saber como reagir a essa dor. É crucial saber como que nós vamos agir ao meio desse caos, desse problema. Então vamos ver como Davi lidou com essa situação. Como que ele fez? Davi, no meio do desespero, decidiu buscar a Deus. Olha que fantástico. Gente, meu Deus do céu. Davi, no meio do caos, decide buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Ele se voltou para o Senhor em oração e pediu orientação. Em 1 Samuel 38, nós vemos que Davi perguntou a Deus se ele deveria seguir os invasores e se teria sucesso. Sabe o que acontece muitas vezes? O caos está aí, já está determinado. E a gente ainda tenta piorar um pouquinho mais a situação. Agindo sem a orientação de Deus. Agindo sem a orientação de pessoas que são habilitadas naquele tipo de situação. A situação já está complicada e nós decidimos agir de forma precipitada, sem a devida orientação e sem a devida comando de Deus. A situação já está difícil. Uma dica que eu te dou aqui: não piore as coisas. Agindo de forma precipitada, de forma ignorante, de forma emocionalmente abalada, não haja de qualquer maneira, porque isso, ao invés de te ajudar, só vai trazer mais problemas. O problema que você está enfrentando não tem sido o suficiente? Quer piorar um pouco mais? Agindo pelas suas emoções? É esse o recado. Essa busca por direção de Deus foi o primeiro passo para recuperar a esperança e o propósito de Davi. A palavra do Senhor fala que Davi recebeu a orientação de Deus: pode ir, que você vai conseguir alcançar quem te levou. De forma extraordinária, aparece um homem no meio do deserto onde eles estavam procurando, no meio do caminho, e mostra para Davi o caminho de onde estavam os amalequitas, que haviam levado tudo deles. Ou seja, no meio do caos, Davi teve a experiência e a confiança plena em Deus para saber que ele iria restituir tudo que ele tinha perdido. Então, o aprendizado para nós hoje: no meio do caos, procure ajuda, procure orientação, não haja de forma precipitada, de forma inocente, de forma equivocada. Isso só vai atrapalhar o seu processo. Busque ajuda. Deus respondeu a Davi, lhe deu a certeza que ele deveria seguir os invasores e que recuperaria tudo que havia sido levado. Imagina se Davi tivesse agido por conta própria. Nem o caminho ele saberia por onde chegar.
Ele não saberia por onde ele deveria ir para alcançar as suas coisas. Por isso é extremamente importante buscar orientação quando está no meio do caos. Busque ajuda. Busque ajuda. Não tem problema, não tem coisa errada, não tem nada de errado em buscar ajuda. Davi tomou a decisão de avançar com fé e coragem, mesmo sem saber exatamente como tudo iria se desenrolar. Sua decisão de confiar em Deus e agir é um exemplo poderosíssimo de fé em prática. Ele ouviu a Deus, falou com seu povo e se movimentou em direção à solução do problema. Em vez de ficar ali lamentando o caos, não acredito, eu estava indo trabalhar e de repente, quando chega em casa, tá esse problema, tá esse caos. Ele chorou, mas ele orou e ele ouviu a orientação. Davi e seus homens conseguiram recuperar tudo o que haviam perdido. E até mais do que eles tinham perdido. Eles retornaram com grande vitória e restauração. Esta história nos ensina que, mesmo em meio ao caos, quando mantemos a fé e a inteligência emocional e buscamos a orientação de Deus ou de pessoas que nós confiamos, há esperança para restauração e vitória no meio do caos. Porque em vez de nós piorarmos a situação, procure solucionar os problemas. Procure solução para os seus problemas. Não piore as coisas. Não piore o caos. Já está um caos. Não piore o caos. Procure ajuda. Procure orientação. Porque a vitória é certa. A vitória é certa. Então, quando você enfrentar momentos de crise e desespero, lembre-se, busque ajuda. Primeiro, busque a ajuda de Deus. Busque a ajuda do Senhor e confie na sua orientação. Confie na orientação de Deus para a sua vida. Decida avançar com fé, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Confie no Senhor, Ele está contigo. Sua fé pode ser a chave para superar o caos e experimentar a restauração. Então, no meio do caos, o recado que eu quero te dar é o seguinte: não piore as coisas. Não piore as coisas. Procure ajuda, procure solução, procure orientação. Não sabe onde procurar? Procure a Deus. Não sabe procurar ainda? Procure um amigo, um profissional, uma ajuda profissional. Procure ajuda. Não piore as coisas. Falando sobre o Setembro Amarelo, tirar a própria vida é piorar as próprias coisas. Você vai ser um baita de um egoísta tirando a própria vida e piorando a situação de quem fica. Porque existem pessoas que te amam. Existem pessoas que se preocupam com você. Olha o desespero, olha a dor que você vai deixar. Não piore as coisas. Procure solucionar os problemas. Procure trazer solução para o caos. E não piore o caos. E lembre-se, quando tudo desaba, a fé é o que nos mantém firme e nos dá coragem para seguir em frente. A fé. Acredite. Nós aqui do Instituto Just Go temos uma mensagem que nós gravamos e é a nossa realidade. Eu acredito no seu propósito. Eu acredito que todo ser humano tem um propósito debaixo da vontade de Deus. Todos nós temos. Só que muitas vezes nós nos perdemos com as situações da vida. Entramos no loop da rotina, do dia a dia, acordar, trabalhar, ir embora. E perdemos o foco naquilo que o Senhor preparou para nós de forma extraordinária. Então, no meio do caos, lembre-se, a fé em Deus é o que te mantém firme no meio do caos. E você tem um propósito de vida. Você não nasceu para ficar do jeito que você está. Não nasceu. Nasceu para viver o melhor dessa terra. Então, acredite no seu propósito. Se você achou que esse vídeo foi útil, então inscreva-se no canal para receber mais conteúdos iguais a este. Compartilhe com mais alguém.
né, que possa estar passando por momentos difíceis igual a esse também. Deus está no controle e pode transformar o caos em vitória. Basta confiar plenamente no caráter de Deus. Deus quer que você viva em plenitude e cuidar da sua saúde mental é uma parte essencial desse processo. Então vamos juntos nessa jornada de bem-estar mental. Me acompanhe nas minhas redes sociais, no Instagram, Giovanni Rigg, no TikTok, Giovanni Rigg, no YouTube, também o Instituto Just Go. Será um prazer estar com você nessa caminhada de sucesso que Deus tem preparado para você. Tá bom? Que o Senhor possa te abençoar, fortalecer sua vida e até o nosso próximo vídeo. Valeu, tamo junto.